E hoje nós temos um convidado mais do que especial, o Adriano Cecílio. Ele é um pastor que fez parte da minha história, né? Como vocês sabem, eu morei na Austrália por 7 anos. Após 7 anos ali, 6 anos, desculpa, conheci a verdade, conheci a palavra de Deus mais a fundo, conheci a mensagem adventista. E foi um pouco antes, né, do Covid-19, aquela fase de pandemia bem complicada que nós tivemos que ficar trancados, né? E eu queria conhecer mais, mas não poderia participar de estudos com meus irmãos na igreja por conta do Covid. E aí acabei participando de muitas lives, né? Acompanhando as lives que o Adriano Cecílio fazia, que o Michelson Borges, que o Sérgio Ramos, né, também fazia, né? Sérgio Monteiro, desculpa, não Sérgio Ramos é o jogador, né, pastor? Mas foi uma grande aprendizado naquela época para mim, eu que estava conhecendo, né, a mensagem, ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo a, a mensagem adventista. Então, pastor, apresenta um pouquinho, né, para quem não te conhece, aí um pouco do seu ministério, um pouco da sua caminhada com Cristo. Opa, então eu agradeço o convite do Guilherme. Eu confesso que demoramos um pouco para marcar, né? Eu tenho 9 cidades aqui, são 7 igrejas, então eles têm a carência da presença do pastor, então a gente tem que atendê-los, né? E aí eu falei para o Guilherme que a gente tem um período aí no momento da tarde que dá para a gente marcar, né? E estamos aqui, então eu quero agradecer a oportunidade e fazer menção, né? Porque ele começou a conversar aqui, falar comigo. Eu falei, de onde eu conheço esse brother, rapaz? E eu lembro que eu tava fazendo as minhas lives louça, né, no Instagram, que é um momento meu de terapia, né? É realmente terapia, né? Tá uma pia lavando louça e reclamando, rapaz. Tava um frio, rapaz, um frio lá em Jundiaí. Aí ele colocou assim: que frio nada, pastor. Aqui onde eu tô tá pior ainda. Aí apertei o botão para ver a chamada de vídeo dele, né? E ele tava lá com uma neblina, tava uma sensação dos -4, não lembro mais ou menos isso aí. Um frio, falei, vixe, olha, eu pensando que tá ruim, a situação dele tá pior, né? E agora estamos aqui, né, juntos aqui para estudar esse tema. Esse é o meu 10º ano do ministério. Eu me formei em 2013 e desde lá passei por Cascavel, passei por Goiôerê, Ubiratã, Jundiaí, e agora estou em Monte Azul Paulista, aqui no interior de São Paulo, né? Que é desde o começo do ano. E tem sido para mim uma maravilha, né? Uma maravilha aqui. É uma demanda muito grande, né? Não é fácil. Aqui é uma extensão muito grande, né? Mas tem sido uma benção, né? E tem esse trabalho na internet que alguns falam que nas horas vagas eu sou pastor, né? Não, não, não. Nas horas vagas eu faço alguma coisa na internet, né? Inclusive, eu cheguei aqui em casa e já estava aproveitando algumas coisas aqui. E aí estou preparando uma série das 7 cartas do Apocalipse, né? E se Deus quiser, vai sair o vídeo número 3, que é sobre Esmirna, né? É uma coisa que eu gosto, né? Estudar profecia. Inclusive, o livro que nós estamos estudando, Guilherme, é o livro que me abriu os olhos para verdades que eu nunca imaginava, né? Eu era de uma denominação, não adventista, e, e um rapaz conversava comigo e falava de Bíblia. Eu falava, mas não está isso na Bíblia? Como assim está na Bíblia, né? Aí eu estudando a Bíblia e ele falando as coisas, eu falei, nossa, rapaz, eu não sei nada de Bíblia, né? Aí ele falou, ó, você tem que ler esse livro aqui. Você vai sair do Matrix. A hora que você lê esse livro. E essa analogia nunca mais saiu da minha cabeça, realmente. Quem ler o Grande Conflito, né, de maneira consciente, metódica, vai realmente sair do Matrix, né? Para quem não sabe, essa referência dos filmes de 1990 por ali, que tem aquela série Matrix, né, do Neo, que ele sai da realidade, né? Na verdade, não é uma realidade, né? E realmente, quando você lê o Grande Conflito, que te leva às verdades, né, ou à verdade bíblica, faz com que você realmente saia dessa falsa realidade. E então perceba realmente o grande conflito que existe entre o bem e o mal, né? Um conflito que eu digo de ideias, é um conflito estratégico de Satanás para poder tirar a adoração, né? É uma coisa interessante, né? Satanás ele tem procurado não mudar o destino dele, porque não tem como ele mudar o destino, né? Tá cravado o que vai acontecer com ele, né? Mas ele tenta mudar o nosso destino, né? Eu uso a palavra destino com todo cuidado aqui.
Ele quer que eu e você nos perdemos, né? Nós já nascemos predestinados à salvação, né? Já existe oportunidade, já existe graça quando nós nascemos, né? Mas ele quer destruir essa oportunidade, ele quer desviar o nosso foco, né? Então, esse grande conflito é um conflito para conquistar o seu coração e o meu coração, né? E é interessante, quando eu comecei a estudar, até falei isso uma das minhas live louça, né? De que eu me apaixonei pelos enigmas do Apocalipse, achando, eu ia até o livro achando que eu ia encontrar um segredo. Até meu canal eu sempre tenho esse jargão, né? Fica até o final e confira mais um segredo revelado. E eu percebi que não tem segredo de enigma, né? Mas o que o Apocalipse revela, né? E o grande conflito revela para quem lê, né? Revela um Deus de amor, um Deus que salva, um Deus da graça, né? Satanás ele pode tentar fazer de tudo para mudar esse nosso destino, essa intenção de Deus de salvar o homem, né? Mas a gente vai encontrar um Deus que ama, um Deus que envia um filho. Esse filho faz de tudo, até o impossível por nós, né? Então é isso. Eu me apaixonei pelo Apocalipse, mas na verdade eu estava apaixonado pelo Cristo do Apocalipse, né? E o Apocalipse ele apresenta Jesus em várias fases, né? Ele é o cordeiro imolado, né? Mas também ele é o leão da tribo de Judá, né? De Davi ali. Ele é o Cristo que foi morto, mas tornou a viver, né? Então, aí existe essa tensão. E no final ele volta triunfante, né? Como uma entrada triunfal de um cavaleiro romano no cavalo branco, né? Até épico, né? Destruindo o mal e salvando os seus, né? É impressionante. É o Cristo que aparece para João, que está sem esperança numa ilha, e termina trazendo não só a esperança, mas não esperança como conceito, mas a própria presença dele na Terra. Enfim, eu sou apaixonado pelo livro do Apocalipse. O grande conflito foi o que me ajudou a entender isso, e de lá para cá, né, eu tenho alguns livrinhos aqui onde eu, ó, por exemplo, esse aqui, ó, aqui são os comentários, né? Mas nesta parte daqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Essa aqui mesmo, essa parte aqui, ó. São só livros não, cadê? É esse aqui, não, perdão, é esse aqui, ó. Só livro referências do Apocalipse, né? Tem inglês, espanhol, português, né? É algo que eu gosto demais. Puxa vida, eu amo falar sobre isso. Enfim, falei demais, né? Mas é isso, obrigado Não, pelo convite, viu? Obrigadão. essa é a ideia, pastor. E eu também sou apaixonado pelas profecias, né? O livro do Apocalipse, né? Ou você estudar o livro do Apocalipse, Daniel, ali você acaba estudando a palavra de Deus inteira, né? Sim, Que para isso. você entender, é necessário você entender o Antigo Testamento, é necessário você entender o Novo Testamento. E aí é como um quebra-cabeça, né? Aí as figuras vão se formando e a gente vai conseguindo entender um pouco mais o plano de Deus e vamos aprendendo cada dia mais, né? Esse é o intuito também desse projeto, né? Porque eu já li o livro O Grande Conflito, mas eu confesso que toda vez que eu leio novamente, cada estudo, cada pastor que passa por aqui e apresenta, né, esse capítulo, né, que nós estamos estudando, me abre a mente, eu consigo entender algo que eu talvez tinha passado despercebido, sabe? E aí É, sempre aprendendo cada vez mais, né? Então hoje nós vamos estudar aí os capítulos 25, que é a imutável lei de Deus, e o capítulo 26, a restauração da verdade. São dois capítulos aí que eu gosto bastante, né? E que o inimigo usa para deturpar esse Deus de amor que nós conhecemos, né? Mas ele tenta fazer com que vire um Deus legalista, vamos dizer assim, né? Na percepção dos homens, né? E a gente vai ver que a lei de Deus é uma lei de amor, é uma lei de graça, uma lei de misericórdia. E esse projeto de estudo também, pastor, a gente está gravando aqui, porque no final do estudo, aí eu vou apresentar a conta bancária da igreja, porque nós temos como missão aí entregar 20 mil livros aqui na região. ó, Então, todo mundo que quiser participar, contribuir, né, com essa missão, a gente vai estar compartilhando ali os dados bancários da igreja, e você pode fazer a doação direto para a igreja, e a igreja vai adquirir esses livros, né? Vai ser um valor aí muito baixo, né? 1,50 cada livro. Nós temos uma barato, né? Ah, oportunidade muito barato. única, né? De
espalhar esse livro igual folhas de outono, né? Sim, E a serva do Senhor disse, né, que no tempo do fim isso iria acontecer eu estou muito grato, né? Fico muito feliz de poder fazer parte dessa história, né? De voltar para o meu país e participar de um momento tão importante como esse, né? Que é a distribuição desse livro, que ele é poderoso, né? E, pastor, você chegou a comentar também, né, que a dificuldade para a gente gravar, para conseguir achar um espaço na agenda para gravar, eu vou te falar que é assim com todos, porque pastor tem uma vida corrida, né? não é E é fácil. uma luta, é uma peleia para conseguir gravar esses vídeos. Eu até assisti recentemente um estudo que falava sobre a dificuldade que a serva do Senhor teve para escrever esse livro, né? Como o Satanás atacou ela e fez de tudo para que ela não escrevesse esse livro, né? E eu confesso que muitas vezes eu vejo que o inimigo faz de tudo para a gente desistir. Mas tem que ser perseverante, né? Continuar para que mais pessoas, né, conheçam o livro e para que a nossa igreja, né, tem muita gente do nosso povo que ainda não leu esse livro, né? E antes É, de verdade. entregar, a gente precisa conhecer, precisa ler para saber aquilo que a gente está entregando, né? Para poder talvez dar uma explicação, fazer um sumário ali para a pessoa, um interessado, né? Para que nem essa pessoa que te entregou o livro foi tão inteligente da forma que apresentou, né? Ela entregou o livro e falou: olha, esse livro vai mudar a sua visão de mundo, você vai sair da Matrix, né? Vai sair da bolha, né? Criada pelo sistema, e é realmente assim que eu vejo esse livro, né? Ele nos abre a percepção para descobrirmos aí muitos segredos da palavra de Deus. Não segredos, né? Mas muitas coisas que ali estão ocultas pela nossa ignorância mesmo, né? Pela nossa falta de conhecimento e falta até de dedicação à palavra de Deus, porque está tudo lá, né? Mas Deus É. sabia que precisava de uma luz menor para nos guiar para a luz maior de volta. Não, show de bola. E só lembrando que esse ano nós conseguimos uma coisa interessante com a CPB, né? Eu tenho um amigo meu que ele já gravou vários áudios de Ellen White, né? E aí deu certo da gente conseguir gravar o audiobook do livro missionário, né? Então estava sendo produzido, logo, logo vai estar pronto aí o audiobook. Então você pode entregar o livro, e para quem você não puder entregar o livro, você pode mandar o audiobook, que vai ajudar bastante, né? Por exemplo, o livro Grande Conflito, que eu me lembre, eu já li 3 vezes e eu vi 5. Porque você vai encontrar aí o livro na íntegra, né, nessa versão não atualizada aí, tem um áudio na internet, né? Então facilita, facilita, né? Nas minhas caminhadas eu vou ouvindo, né? Mas esse ano, pela graça de Deus, teremos aí na nova versão o livro missionário, o conteúdo todinho ali disponibilizado em áudio, né? Para facilitar. Que maravilha, hein? Essa eu não sabia. Informação quentinha do Então, só para pastor. vocês aí, ó, Spoiler. tá? Tá? Então podemos começar, pastor? Se o senhor Opa, puder fazer uma oração por nós. bora lá, vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse momento de bate-papo, de estudo da tua palavra. Que o Senhor nos ajude agora a compreender, né? A quem está ouvindo, assistindo, que o teu Santo Espírito nos guie a toda a verdade. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, lendo o capítulo 25 e o capítulo 26 do Grande Conflito, Ellen White vai trabalhar, primeiro ele trabalha com relação a essa a lei de Deus que é imutável, né? E tudo começa interessante nisso, Guilherme, que aqui no capítulo você vai ver que tudo começou introduz ali falando sobre o santuário, e no santuário no céu se acha a Arca da Aliança, né? E dentro da arca, né, a arca, como ela fala, a arca não tinha, ela em si não representa muita coisa, né? Mas o que tem dentro, né? O que tem dentro é a lei de Deus, que nada mais é do que a norma do juízo, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas seremos condenados pelas tais, né? E Deus, através do século, ele tem exposto a lei, né? Ele tem relembrado a lei. O decálogo nada mais é do que uma lembrança, né? Até o próprio sábado começa como esse lembra-te, né? Lembra-te do dia de sábado. É, e através dos tempos, Satanás ele tem feito com que essa lei ela fosse desfigurada, né?
Interessante que ele começou a estratégia dele colocando normas e normas, né? Você vai perceber que na história terrestre o que Satanás faz é colocar fardo sobre as pessoas, né? Só que chegou um momento, Guilherme, em que ele começa a desconsiderar a lei, né? Antes, como ele usava a própria lei como um fardo, né? Até hoje muitos usam essa lei como um fardo, né? A lei de Deus, o fardo de Jesus, ele é leve, né? Interessante, eu estudando sobre isso, outra coisa que eu estou abrindo um parênteses aqui, né? Quando Jesus fala assim, né? Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não fala que vai levar os fardos. Ele fala que vai aliviar o fardo, mas não vai tirar, né? Então existe um fardo, existe algo que nós temos que carregar. E veja, e esse carregar não é para méritos meus, né? Mas o carregar me torna forte, o me carregar me exercita, né? O carregar me aproxima de Deus, né? Enfim, então, só para vocês entenderem que guardar mandamentos, eu preciso guardar mandamentos. Não, Deus não precisa que você guarde os mandamentos. Tá? Isso que é interessante. Deus não está lá, tipo, oh, e aí, vai ser fiel para mim ou não? Não. Deus quer que você e eu sejamos fiéis, guardando os mandamentos, porque isso é bom para nós, né? Isso mostra quem nós queremos nos assemelhar, né? Enfim, aí Ellen White vai trabalhar nesse capítulo 25 essa questão da lei, da importância da lei que foi vista no santuário celestial dentro da Arca da Aliança, né? Então, ela começa a descrever que o Decálogo ele é uma representação do caráter de Deus, né? Ali representa a norma do juízo. Interessante isso, né? As pessoas falam de acerto de conta, de grande juízo, né? Mas e aí? Onde vai ser? O que que vai ser? Qual vai ser a pauta do juízo, né? Qual que vai ser a norma disso? Como que eu sei que é pecado se não há lei, né? É interessante, quando a gente começa a falar de lei, os nossos irmãos evangélicos já começam a erguer a guarda, né? Existe esse preconceito. Falou de lei, aí já taxa a gente como legalistas, né? Temos que entender que nós não somos legalistas, mas também não somos anomistas, né? Nós somos a favor da lei. A lei existe e tem o seu lugar, né? E a Ellen White vai trabalhar muito bem isso nesse capítulo, dizendo que existe uma importância dessa lei e que essa lei não foi apagada, né? Jesus, quando diz lá que veio para cumprir, não veio para abolir, mas para cumprir, interessante que a palavra cumprir não é dar fim. O cumprir é a palavra pleura, se eu não estou enganado, é Melhorou, pleura. né? Então, da amplidão, né? Não é apenas cumprir de obedecer, mas aumentar, né? Fazer sentido, talvez, né? Quando ele fala assim, né? Se você acha que adulterar é apenas ter a relação, né? É só de você pensar mal, você já adulterou. Se você odiar o teu irmão, você já está matando ele, né? Então, olha só, que Jesus não vem para aliviar os fardos. É muito interessante assim, né? O alívio dele é o seguinte: olha que interessante. O alívio é quando você se aproxima dele. Entende? Esse é o alívio. Aí que está o segredo, né? Tem a lei e tem Jesus. E muitos de nós, o que que a gente faz? A gente corre para a lei. Corre para a lei, e a lei, a lei, a lei, a lei. Aí vira um fardo, e vira mesmo, gente. Vira um fardo. A nossa natureza carnal não quer obedecer lei, não quer, então vira um fardo. Então Jesus fala assim: então vem a mim, vocês que estão sobrecarregados, olha só, e eu vou aliviar. Aí quando você vai a Cristo, se apaixona por Ele, e esse paixão que eu falo, não é um sentimentalismo, é realmente teu coração se constrange pelo amor por Ele, né? Então, o fardo fica leve, né? Quando você começa a gostar de alguém, não é fardo fazer algo para essa pessoa, né? Quantas vezes já aconteceu isso comigo, né? De chegar num distrito novo, né? Aí tem aqueles irmãozinhos que você chega, você não bate assim, né? Não dá certo a tampa ali, né? Ih, esse irmão é complicado, esse irmão acho que não curte. Aí você começa a fazer amizade, se aproximar, fala, pô, cara, que gente boa, que legal. Aí as coisas facilitam, né? Então fica aqui já o segredo para você, né? Aproxime-se de Cristo, aproxime de Cristo. E Ellen White, interessante isso, né?
as pessoas, quando falam de Ellen White, parece que soa como uma mulher severa, uma mulher legalista, uma mulher dura. Que nada, pai. Você começa a ler o Grande Conflito, ela fala da justiça da lei, ela fala do amor, né? Então, assim, os livros dela, que ela escreveu do começo ao fim, que não são compilações, você começa a entender que é uma mulher que tem um cuidado pelas pessoas, né? Ela mostra esse Cristo que é um Cristo de justiça sendo amor, que amor sendo amor também não, é justiça, né? Pastor, Oi, aí sim. que tá. Aí que tá. Você chegou num ponto que acho que é fundamental a gente abordar aqui para falar desse tema, né? Que até eu vejo muitos irmãos têm essa dificuldade de como conciliar o Deus de justiça com o Deus de amor. Até muitos, né, irmãos de outras denominações, eles fazem essa separação, né? Não, Uhum. nós vivemos agora embaixo da graça e a lei era para o Antigo Testamento. Agora nós estamos no Novo, nessa nova aliança, não há mais lei, nós estamos debaixo da graça. Como conciliar isso, né, pastor? Então, porque perceba, nós seres humanos, nós antropomorfizamos Deus. Eu acho que eu acertei a palavra. A gente faz uma leitura humana de Deus, né? E não é bem assim, né? Deus não é ser humano, né? Nós somos semelhantes a Ele, não iguais, né? Isso é importante. Então, por ser semelhante, a tentação nossa é olhar nosso comportamento, nossas atitudes e dizer, Deus é igual, entendeu? Deus é igual. E quando nós falamos de ira, eu e você, naturalmente, quando a gente pensa de ira, a gente pensa em ira, em vingança, uma pessoa que está injustiçada e quer justiça. Ira é uma pessoa que está chateada, magoada, foi ferida, então a pessoa está irada, né? Há um sentimento de ódio, entende? Só que quando você vai para a ira de Deus, não é esse sentimentalismo, né? Não existe esse ódio, essa raiva, né? A ira de Deus, ela nada mais é de que uma aversão, ó, uma aversão ao mal, né? Então, Deus é amor, e por ser amor, ele é irado. Por que isso? Porque é como se fosse assim. Imagina que você chega em casa, Guilherme, do trabalho. Você é casado, né? Casado, tem filhos? Ó, não, não tenho, hein? Mas é casado. Sou casado. Ah, beleza, então tá bem, é casado, beleza, tudo bem. Você chegou em casa, uma cena triste. Você abre a porta assim e vê tua esposa, sei lá, ensanguentada, machucada, ferida, quase morrendo ou já morta. E de repente você vê um rapaz ali com uma faca, é um criminoso que entrou na tua casa, feriu tua esposa, né? Aí você olha para a cara dele, olha para a esposa morta, aí fala: ah, tudo bem, pode sair, cara, eu te perdoo, pode sair. E o cara olha, olha e cai fora, né? Aí o que acontece? Eu, se fosse eu, se eu visse alguém machucando a minha esposa ou minha filha, querido, assim, eu não sei o que eu faria, mas porque eu amo a minha esposa, eu não ia deixar esse cara sair. Não sei se eu deixaria esse cara sair com vida. E olha que olha, eu sou pastor, sou cristão como vocês que estão assistindo. Mas o meu amor por ela me leva a ficar revoltado e ter aversão por aquela pessoa que causou aquilo. Entende? O fato de eu vingar a minha esposa demonstra que eu estou tendo um cuidado por ela. Porque se eu falar assim, não, tá tudo certo, tá beleza. Então, peraí, mas que amor é esse? Que você não se importa com as pessoas? Então, trazendo para Deus, né? É mais ou menos assim. Quando Deus ele é um Deus irado, ele precisa destruir ou punir aqueles que estão fazendo o mal para os seus filhos. Então, o Deus irado, ele demonstra amor, isso é um amor em ação, é um amor em que está protegendo ou dando fim a uma injustiça, dando fim a um mal que está vindo sobre os seus filhos, né? Então, entenda o seguinte, Deus ama e por ele amar, ele precisa destruir o mal. Se ele falasse assim, não, tá tudo certo, não, continue assim, esse não é um Deus de amor. Entende? Porque os seus filhos continuarão sofrendo por causa do mal. Então, Deus, por ser amor, ele também é justiça.
E a justiça é punição contra as pessoas que estão causando mal com seus filhos. Então, nós precisamos de um Deus irado, entende? Eu preciso de um Deus irado, porque a ira de Deus vai trazer para mim paz, porque vai destruir o mal, entende? É isso. Deus não é aquele Deus que fica olhando lá e planejando o mal, vingativo no sentido de que sentimento está com raiva. Não, ele é um Deus irado, porque ele tem aversão a quem está fazendo o mal, né? Interessante, a atitude, ela nunca está isolada sem o que faz a atitude. Então, quem está fazendo o mal sofrerá a ira de Deus, porque Deus precisa destruir o mal que está afetando seus filhos. Entende? Agora temos um parênteses que a gente precisa abrir aqui, né? No passado, Guilherme, Deus levantava justiça através dos profetas. Isso você vai ver. Deus, através de Moisés, feriu o Egito, né? Através de Elias, Deus feriu ali Acabe. Você vai perceber Deus trazendo justiça, Noé, através de Noé que veio ali o dilúvio, a arca, a salvação, enfim. Só que agora no Novo Testamento, você não vai encontrar Deus trazendo justiça através da igreja. A ira de Deus não é pronunciada através da igreja, e nem pelo profeta moderno, nem por Ellen White. O problema é que nós, como sociedade, estamos querendo trazer justiça de Deus pela igreja, e não vai vir pela igreja. A justiça e o juízo e o acerto de contas, a vingança vem somente pelo Senhor. O que eu percebo muito é que a igreja querendo se fazer justiça de Deus, né? Se querendo tomar o lugar de Deus, tem ferido pessoas, tem afastado pessoas, entendeu? Esse negócio de cobrança, de fardos. Infelizmente, a igreja está tomando o papel de Deus. Quem irá trazer o juízo é Deus, porque Deus, ele é o único que consegue, né, ser em amor e também em ira, no nível, né, como posso dizer, puro, porque se vou trazer justiça sobre alguém, eu vou trazer cheio de sentimentos e concepção própria minha. Deus não. Deus é o único que pode avaliar e trazer juízo na hora certa, sem sentimentalismo. Eu não. Eu sempre vou nutrir o ódio. Lembra que Jesus falou? Se você odiar o seu irmão no teu coração, você já o matou. E o ápice disso tudo que o senhor está falando, para mim, é a cruz, né? Porque Ux, na cruz foi onde a justiça e o amor de Cristo foram mais demonstrados, né? sim, olha Para só. mim, assim, ó, quando eu vejo um irmão dizendo, não, a lei, nós não estamos mais debaixo da lei, nós vivemos embaixo da graça, mas Cristo teve que morrer para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Isso mostra como a gente está vendo aqui nesse capítulo que a lei de Deus é imutável. Ela nunca vai mudar, porque se nem o Filho de Deus foi poupado por, por conta do cumprimento da lei, aí Deus iria permitir depois eu e você pecarmos assim, e não, tá tudo certo, Guilherme, vai lá, faz o que você quer agora, porque você está embaixo da graça. Que Deus ilógico seria esse, né? Então, na cruz, né, quando a gente olha para a cruz, na cruz a gente vê a justiça sendo exercida e o tamanho do amor de Deus, que a gente nem consegue mensurar, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ali eu vejo, né, como a palavra de Deus diz, que a justiça e a misericórdia se beijaram, né? Então, essa dicotomia que fazem entre lei e graça, entre justiça e amor, entre Jesus e uma ira, né? Não, não existe. Elas estão todas juntas, né? Deus é um Deus de amor e também um Deus de justiça, né? Então, Tem uma falhadinha, acho, quando eu falava, né? deu. É. Mas será que é a minha internet ou a sua? Porque a Eu minha acho que é a tá. minha, né? Eu tô no interior, É? né, pastor? Provavelmente seja a minha. Não, mas a minha, por exemplo, nesses 10 dias de oração, eu tive muita dificuldade, ó. Por exemplo, eu tô medindo agora, meu download tá excelente, mas meu upload, cara, que é o que importa para nós aqui, ele tá muito abaixo do necessário aqui. Mas é isso, rapaz. Eu vejo que, cadê você aqui? Aqui. Eu vejo que
essa dicotomia, né? Ah, a graça não me libera para transgredir a lei. A graça não me autoriza a viver fora do arraial da lei, né? Que é uma proteção, né? Então, assim, é uma ingenuidade, né? Nossos irmãos afirmarem certas. Eu vejo que é por ignorância, ignorância não por maldade, tá? Ignorância por falta de conhecimento, porque eu também era ignorante nesse sentido, eu achava, não. Eu lembro que meu pai falava assim, né? Deus quer misericórdia, não quer sacrifício, né? Eu usava até aquele verso bíblico que Jesus falava, né? Só que guardar a lei de Deus não é sacrifício, né? Não é sacrifício. Sacrifício foi o que Cristo fez por nós, né? O que nós fazemos é resultado de uma salvação. Interessante isso, né? A gente tem como. A gente usa muito aquele texto, né, de João capítulo 14, 15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas é uma leitura muito ingênua, porque Jesus está afirmando: vocês me amando guardarão meus mandamentos. Entende? É um resultado de salvação. É claro que pode entrar com uma prova de amor, ok, pode entrar com uma prova de amor, mas o texto ali é como se fosse uma afirmação: se me amam, guardarão meus mandamentos. Porque se existir amor, existe fidelidade, né? E fidelidade é o que? A lei. E quando a gente avança aqui no capítulo, porque o papo vai bom, o papo, a gente flui Sai. aqui. Eu percebo que assim, ela tocou no assunto sobre o cumprimento, né, de Daniel capítulo 7, capítulo 9, sobre os 2.300 anos, né? E interessante que nesse capítulo ele é fundamental para nós, adventistas, principalmente na escatologia, porque ela afirma que os 1.360, os 2.300 anos é o mesmo período dos 42 meses, deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui. Ela fala que os 42 meses, os 1.260 dias, são o mesmo período dos 1.260 anos, e que isso já teve um cumprimento profético, né? Infelizmente, tem alguns dentro do movimento adventista que acabam dizendo que os 3 anos e meio ali de Apocalipse 13, né, que é a autoridade que a besta tem, isso é no futuro, que é igual a 3 anos e meio literal, né? Então, isso cai por terra, porque a própria Ellen White diz que esse tempo profético já se cumpriu, né? Já houve. E esse período agora final, em que a besta, quando ela volta da ferida mortal que foi ferida, né? Que ela está nesse processo de cura, entendo eu, que ainda ela não foi curada, porque diz que quando ela for curada, Apocalipse 13, verso 8, diz que toda a terra vai se maravilhar, né? E essa cura nada mais é a besta do mar que sofreu esse golpe, né? Que nós cremos que foi em 1798, quando a igreja perde os poderes civil, né? O Papa é preso, humilhado na Revolução Francesa. Interessante, os mesmos francos que deram poder para a igreja são os mesmos francos que retiram esse poder, né? Então ali há uma ferida, né? E desde então está tendo esse processo de cura. E a cura nada mais é que quando a segunda besta da terra ela concede autoridade para essa besta que está ferida, né? E quando ela, então, ela recebe autoridade, toda a terra se maravilha, né? Então, ainda não chegou esse momento. Nós queremos que essa besta do mar é o papado romano, né? Que perseguiu no passado e que irá ganhar poder, né? Tanto na economia, olha só que interessante, na cultura, na ecologia e tantas outras minorias vão abraçar a ideia de que esse líder mundial, essa instituição pode trazer paz e paz na Terra, né? Então, Ellen White trabalha esse conceito de que a verdade ela tenha sido derrubada por esse período, mas Deus, através do tempo, está levantando essa verdade, restaurando essa verdade, né? E que já entra no outro capítulo, mas terminando esse capítulo aqui, ela vai falar também sobre a besta da terra, que é um poder que nasce, né? Nasce no vazio, Apocalipse 12, né? Diz que a igreja ela vai, a mulher ela foge para um deserto e a terra acolhe ela, né? E é interessante que isso, a história americana é bem isso mesmo, né? Fugindo da perseguição da Europa, eles saem do velho mundo e vão para o novo mundo lá, aonde eles podiam adorar e ter a sua religião livre, né? Sem o poder
romano. E o poder romano, interessante, nessa época tentou mandar os jesuítas e tantos outros para catequizar, né? Era uma estratégia, né? A igreja mandava a turma para catequizar. Foi assim no Brasil, né? 1500, quando veio o navio, já veio o padre aqui para poder, opa, vamos mostrar a religião para os índios, vamos mostrar que o bispo de Roma tal. E aí tentaram fazer isso na América do Norte, mas não teve sucesso, né? A América do Norte, os pais peregrinos falaram, não, aqui nós vamos adorar do jeito que nós queremos, né? Aí por isso que diz que a terra engoliu as águas que a serpente arrojou da sua boca, né? Interessante isso. Só que essa mesma terra, Guilherme, que recebeu de braços abertos a igreja que fugiu do antigo mundo, é a mesma terra que agora vai perseguir esse povo, né? É, e aí diz que essa besta tem dois chifres, né? Ellen White interpreta como a liberdade civil e religiosa, né? Tem dois cornos, né? O cornos ali não é chifre, como posso dizer, não é chifre maduro, de um animal maduro, né? Mas é um animal que está em surgimento, né? O chifre está em surgimento. E segundo a profecia, como ela diz, né, qual era a nação que nesse momento estava despontando com dois poderes, o civil e religioso, né? É os Estados Unidos da América. Então ela vai dizer que a besta da terra é a nação americana, né? Pastor, essa Sim, é uma das provas mais contundentes, eu acredito, na palavra de Deus e da parte de profecia aqui do Apocalipse, né? Essa ascensão dos Estados Unidos, né, profeticamente, como a palavra de Deus apresenta, e como esse país, né, que foi fundado com bases protestantes, iria se afastando da palavra de Deus a tal ponto que chegaria um momento que ele iria se tornar o perseguidor, né? Eu fico verdade. imaginando, né, no céu, né, quando esses homens que fugiram ali do antigo mundo e foram fundar um novo mundo quando eles contemplarem a história, né? E verificarem, por exemplo, o Papa discursando ali em pleno parlamento americano, né? E as pessoas Sim, emocionadas. Eu acho que essa é uma das provas mais contundentes, porque é inacreditável, né? Se isso fosse escrito, é porque está na palavra de Deus, mas seria difícil acreditar que isso aconteceria e está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Então, sim, eu vou dizer para você, no contexto do século XIX, quando Ellen White diz que os protestantes, né, iam abraçar o romanismo, gente, é a mesma coisa dizer que um palmeirense vai dizer que ama um corintiano, né? vai virar corintiano. Não tem, entendeu? É uma loucura, como assim, né? Tipo assim, nós passamos pela pandemia, né? Louvado seja Deus que passou, né? Mas quem disse que isso ia parar o mundo? Não, loucura, isso não vai acontecer. E quando a T. White fala com muito carinho, né? A T. White, né? Ela diz que isso é uma profecia, né? Isso é algo que Deus a inspirou para dizer que o protestantismo ia estender. Interessante, quando o protestantismo é apostatado, estender a mão para o romanismo, estará criada então a imagem da besta que você vai encontrar no capítulo 25, que ela fala, né? Essa imagem da besta, que é uma referência à primeira besta, a primeira besta que é a do mar. Foi um poder religioso, um poder perseguidor, um poder autoritário, né? Então a imagem da besta nada mais é do que isso. Só que o romanismo é a besta do mar. A imagem são os protestantes que se alinharam, né? Se alinharam com as ideologias e crenças romanistas, né? Uma delas que ela destaca bem no capítulo 25, você vai ver que é a observância do domingo. O sábado ele nos chama para uma submissão ao Criador. Então, o sábado foi criado por Deus. Então, se eu me submeto ao sábado, eu estou me submetendo ao Senhor do sábado, né? Agora, quando eu me submeto ao domingo, eu estou me submetendo ao Senhor do domingo, né? Então, ela vai deixar muito claro que esse sinal, o sábado é um sinal entre os criadores, posso dizer assim, né? Entre o criador e a criatura. Então, o sábado é um sinal de quem você reconhece como criador. O domingo é um sinal de quem você reconhece como o criador, né? É, e outra coisa, né, para a gente deixar bem claro para quem está nos assistindo, isso é até difícil falar no meio adventista porque pode causar alguma estranheza, né? Mas, queridos, hoje, o sábado, né, vou falar com muito carinho,
o sábado não é um sinal escatológico, não é. O sábado, ele é realmente uma marca, como posso dizer, é uma marca, isso, uma marca no sentido de singularidade, né? Mas haverá um momento em que esse sábado será um sinal escatológico, é um momento de divisor de águas. E quando isso acontece, diferente de muitos irmãos nós que guardam o sábado, nós adventistas guardamos os sábados porque está na lei, porque reconhecemos Deus como Criador, mas também porque nós acreditamos que o sábado ele tem um viés escatológico, que nos últimos dias ele vai ter um valor significativo, não para salvação, porque é pela graça, mas para diferenciar o erro da verdade, tá? Então, quando vai ser isso, pastor? Quando o domingo foi imposto como um dia autoritário não, um requisito, né? Uma obrigatoriedade, aí então, quando o domingo foi imposto como algo obrigatório para a sociedade, aí sim o sábado se destaca como um sinal de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Tá? Pelo amor de Deus, o pastor não está negando o sábado como sinal, né? Mas estou dizendo que nesse momento não existe marca da besta. Guardar domingo não é ter a marca da besta, porque a marca da besta haverá um momento em que o domingo ganhará notoriedade. E quando isso acontecer, aí sim vai estar instaurada a marca da besta. E então o sábado será um sinal, um divisor entre uma verdade e a mentira. Tá? Falei bonitinho, Guilherme, entendeu? Não, Por você. ficou bem claro. E até porque, pastor, pelo que eu venho lendo no Espírito de Profecia, nós, adventistas do sétimo dia, temos uma reforma para fazer quanto à guarda do sábado. Eu venho lendo algumas coisas assim que eu não conhecia, né? Eu tenho 3 anos de batismo, né? E estou aí devorando os livros da T. White. E tem muita coisa que eu vejo assim que, cara, a gente tá bem longe, sabe? É um selo de Deus, sabe? É algo assim. Claro que Deus ele vai cobrar da gente aquilo que a gente sabe, né? Só que também a gente é responsável por não estudar aquilo que ele disponibilizou para nós, né? Que tá o Espírito de Profecia aí disponível, né? Hoje na internet, com livros, tá muito fácil o acesso a tudo isso, né? Uhum. E sempre lembrando, né, que nada do que a gente faz é para salvação. A gente já está salvo em Cristo Jesus. Mas agora, salvos em Cristo, a gente tem que perguntar para Cristo, né, e para o seu espírito profético e para toda a informação, a luz que ele concedeu para a sua igreja. Senhor, o que, que eu posso fazer agora para responder o seu amor, né? Tá, tá. Voltou? Olha Deu só, uma mas parece que cortadinha. é só quando eu falo, pastor, que estou sendo boicotado. Não vou falar mais. Não, então, eu tenho medo também de estar falando e estar cortando aí. Não, quando o Voltou? senhor tá falando, tá perfeito, mas aqui também não tá tranquilo, mas quando eu falo é da Quando conexão você fala, instável. é brincadeira, hein? Olha só, acho que o Navi me falava. Ó, apareceu até aqui, ó, conexão está instável. Tá? Então, nós entramos já, o Guilherme, no capítulo que é a restauração da verdade, isso, a restauração da verdade, o capítulo 26, né? Que vai Naturalmente, tratar né? realmente essa questão do sábado e domingo, né? Então, assim, o sábado, o problema dele não é guardar ou não guardar. O problema do sábado é o que fazer, o que não fazer, né? A gente sempre vai ficar nessa discussão do pode ou não pode, né? Pastor, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O problema é que muitas vezes a gente cai na mesa do fariseu. É isso mesmo. A gente critica muitos fariseus que faziam horrores lá, mas nós, adventistas, por ter essa verdade brilhante, né, do sábado, a gente quer proteger tanto a lei, né, que a gente acaba cercando até demais. Então, não pode nadar no sábado. Não pode nadar no sábado, não pode dormir no sábado, não pode, e a gente vai colocando, não pode fazer isso, não pode. E sabe o que eu percebi como pastor, Guilherme, que aqui a gente fala o seguinte, ó, durante 6 dias a gente se arrebenta de trabalhar. Eu vejo meus irmãos assim, trabalhando, correndo atrás do pão, e vai, e vai.
Só que existe um desequilíbrio, né, da parte de muitos, e que durante esses seis dias, eles levam o pé da letra mesmo, né? Vai, 6 dias trabalharás, mas no sábado, né? Só que durante os 6 dias, não houve momento com a família, não houve um momento de missão, de sair para dar estudos, um momento assim de você, enfim, viver a mensagem, né? Aí chega no sétimo dia, como você não fez nada disso durante a semana, você então acorda cedo e corre para a igreja, escola sabatina, depois vai para o culto, aí depois tem reunião da igreja, tem reunião da comissão, tem que dar estudo bíblico, tem que fazer visita, pá, pá, pá. E o sábado, que era para ser deleitoso, né? Se torna pecado dormir, né? Se torna pecado ficar em casa de boa, né? Alguns ficam, gente, o sábado é para descansar. O problema é que no sábado nós estamos realmente deixando, posso dizer assim, deixando dele se tornar algo agradável, né? Jesus fala que o sábado foi feito para o homem, né? Não o homem para o sábado. Então o sábado ele tem que ser deleitoso para mim. E eu vejo assim os meus irmãos sobrecarregando o sábado. No sábado nós colocamos a melhor programação da igreja. E isso exige tempo, exige recursos, exige envolvimento. Eu já fiquei até de madrugada na sexta-feira à noite para arrumar a igreja pro dia do desbravador. Nada contra o desbravador, amo o desbravador e tal, mas se matando para um evento que demora 1 hora para tem gente que sai reclamando, né? E isso me trouxe cansaço, né? Preocupação e tantas outras coisas, né? E aí a gente inchou o culto de sábado, o dia de sábado para fazer as coisas. O domingo é um culto sem graça. Quarta-feira, né? A gente até brinca do que é o dia das lamentações, mas é o dia das lamentações mesmo, né? Então, assim, nós temos que parar Até o sábado foi chamado de culto divino, né? O domingo não é chamado de culto divino. É o culto o quê, então? Todos os cultos são divinos, né? Claro que o sábado ganha uma importância, né? Mas o mesmo Deus que você adora no sábado, você adora quando? No domingo, né? Então a gente supervalorizou esse tipo de coisa e estamos tornando o sábado um ídolo nosso. Meu Deus, eu falo isso com muito carinho para meus irmãos. Estamos tornando o sábado como um ídolo. Os irmãos têm santificado o sábado, mas descansado o domingo. Eu estava num Pastor, distrito, o rapaz falou assim, o diretor, falou, pastor, sábado pode contar com a gente, pastor, ó, pode fazer as comissões, programação, tá? Mas, ó, pastor, domingo eu vou ficar com a minha família. Eu vi isso. Isso me deixou muito preocupado, porque essa pessoa não entendeu o que é sábado, entendeu? Esse vai aceitar a marca da besta de uma maneira tão tranquila, entendeu? Já estão sendo preparados. Nossos filhos estão tendo visões assim extremistas sobre o sábado. Para muitas crianças, o sábado é o pior dia, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, pode aquilo, entendeu? Até é interessante isso. Vamos abrir um parênteses, né? Eu não concordo com jejum no dia de sábado. Ah, porque é pecado, pastor? Não, porque não é o ideal. Até Ellen White diz que quem introduziu o jejum aos sábados foi Satanás através dos judeus, para deixar o dia pesaroso. Mas o sábado é um dia de alegria, a gente não fala isso? Então, para que fazer jejum no sábado? Isso é uma opinião minha, vendo o que Ellen White está falando, ok? Não é pecado. Se você quer fazer um jejum no sábado, ok, sem problema. Mas o sábado é um dia para você dormir, sim. É um dia para você ficar com a família. É um dia para você fazer visita, ok. É um dia para fazer visita, ir para na igreja. Mas tem que ser um dia de alegria, né? Nós estamos. Olha que interessante. Nós estamos criando um fardo no sábado e deixando o domingo como um dia leve e deleitoso. Tá vendo o perigo que nós estamos fazendo? Lembra que eu falei para você que uma das estratégias de Satanás ao longo da história é colocar fardo sobre a lei? Ele está fazendo o mesmo para nós que gostamos da lei, então ele coloca fardos. Aqueles que não gostam de lei porque soa como legalista, ele fala assim, não, então não precisa guardar não, 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 que isso, então não tem muita graça, né? Aí ele vai atacar num outro sentido, o anumismo, né? Então, cuidado isso, irmãos, né? Falo com muito carinho, né? Como um pastor, cuidado para você não santificar o sábado e descansar o domingo. Não é essa a ideia. A ideia é para fazer os dois no sábado, né? Não sei se eu falei demais pastor, aí. Opa! não, é bem interessante isso que você está falando, né? Vou tentar falar, vamos ver se a conexão me permite. Ah, é verdade, vai lá. O Felipe Reis tem um sermão muito bom sobre o legalismo duro e a graça fácil.
Boa, E boa. como a gente não pode ir nem para um lado, nem para o outro. Porque ouvindo você falar, realmente, sabe, tem muitos de nós somos adventistas no sétimo dia, não do sétimo dia. É, Então, no começa sétimo dia, aí. vai lá, tem tempo para Deus, mas durante a semana, não, né? E Deus é um Deus de relacionamento, de comunhão, né? Nós precisamos ter comunhão com Cristo diariamente, para no sábado a gente não ir na igreja para se alimentar, e para ir na igreja para compartilhar aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida. Essa é a Perfeito. ideia do sábado, né? Aham. Mas do outro lado, pastor, temos uma reforma a fazer na guarda do sábado, porque Sim, é o sim. selo de Deus. Alguns irmãos deturpam até o que a Ellen White falou, e eu até separei o texto, porque esse foi um dos pontos que me chocou, assim, que eu não tinha visto isso ainda, né? Onde ela diz sobre dormir no sábado. Olha, ela está no Testemunhos Seletos, volume 1. Ela diz o seguinte: ninguém se deve sentir na liberdade de gastar tempo santo inutilmente. Desagrada a Deus que os observadores do sábado durmam muito tempo no sábado. Enfim, ela continua ali. O que eu vejo que ela está explanando aqui, se você ver o contexto também, né? Você pode ver ali no Testemunhos Seletos, volume 1. Ela está dizendo o quê? Não adianta você ficar trabalhar, fazer tudo e não se preparar para receber o sábado, aí na igreja, voltar da igreja e passar a tarde inteira dormindo. Não está aguardando o sábado. Não está. Não entendeu o propósito, né? Não É, entendeu o o propósito. sábado é dia para Não que ser seja bênção às pessoas, né? proibido dormir, né? Então, o problema não é dormir, o problema é ociosidade, né? Ela usa a palavra ali, muitos, né? Ociosidade. Então, assim, não tem problema descansar no sábado, no sentido de dormir. O mandamento fala para descansar. O problema é que a gente torna o sábado ocioso. Tá vendo os extremos, né? Ou a gente coloca um monte de coisa para fazer, né? E aí quem está fazendo um monte de coisa começa a olhar para aqueles que não estão fazendo. Aí fala, tá vendo? Os pecadores, né? Ó. Aí tem o contrário. Aí tem aquele outro que é sossegado, de boa. E aí fica falando, olha, outro, olha, fica fazendo essas coisas, sabe? Não, vamos parar com isso, não. Você tá- Então, veja, o problema não é o sábado, o problema somos nós que ficamos dizendo pode ou não pode, né? Então, assim, eu vejo que o sábado ele precisa realmente de uma reforma, de uma orientação, de uma reeducação, né? E a guarda do sábado, Guilherme, eu vou dizer que tem algumas esferas, tá? A guarda do sábado tem uma esfera coletiva de igreja, onde nós precisamos estar junto com o povo de Deus, né? O sábado precisa envolver também a nossa família, minha esposa, meus filhos, né? Mas também o sábado tem uma esfera individual, aquela solitude com Deus, né? E eu percebo que a gente não tem respeitado esses limites. Às vezes a gente fica extremado na coletivo com igreja. É o dia inteiro com igreja, 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 igreja. Ou se não, é só solitude, meu. Aí eu só durmo e só fico sozinho sem fazer nada. Ou se não, eu pego a minha família e saio pro meio do mato, como eu já vi alguns fazendo isso, né? Então não é saudável, não é saudade, né? Tem que ter esse equilíbrio. Posso só te falar um testemunho seu que impactou a minha vida quando a gente estava marcando aí essa gravação? Opa! Quando a gente estava marcando a gravação, eu falei contigo, eu falei, pastor, o dia que o senhor quiser, tal, a gente marca. Aí você falou para mim. Aí eu falei, segunda-feira, pastor. Aí você falou, segunda-feira eu não posso porque eu tiro esse dia para ficar com a minha esposa. Eu Cara, achei isso de uma sabedoria muito grande. Eu falei, eu vou fazer o mesmo aqui em casa, sabe? Porque às vezes a gente se envolve tanto com a igreja e com a missão que é importante se envolver, né? É importante a gente ir dar estudo bíblico e é, programar as coisas, tudo mais. Mas é muito importante também sim, separar um dia para nossa família, né? Para minha com esposa, certeza. por exemplo. Depois que o senhor falou isso, que o senhor separa a segunda, falei, tá aí, eu preciso separar um dia da minha rotina para parar e dar atenção para minha esposa, porque é a base da minha casa. Se ela não estiver bem com a minha Sim. esposa, como que eu vou sair para fora para pregar o evangelho? Né? No meu contexto, eu separo a segunda, né? O ideal é o sábado, para todos aí é o sábado, né? Aí eu Sim, falo, mas pastor, e você? Claro, no mandamento não fala assim, santificai o sábado menos o pastor, né? Não, tá todo mundo.
Só que assim, a minha é exigido um pouquinho mais de tempo com administração, com cuidar da igreja, porque eu sou o pastor, né? Sim. Então, assim, eu tento ao máximo nesse dia estar junto com minha família nos meus afazeres, né? Mas às vezes não acontece. Então, a segunda eu separo. Então, você que está assistindo aí, né? Tente separar isso como, principalmente filhos, né? Eles entendam que o sábado é o momento que a família está junta, né? Minha filha, infelizmente, eu tento ao máximo tirar essa visão estressante do sábado, né? Porque se minha filha começar a olhar para mim e falar, nossa, o sábado é o dia que eu fico longe do meu pai. O sábado é o dia que o meu pai mais fica nervoso. Entende? Tá errado. Tá errado. Eu sou pastor, mas eu não posso perder minha família. A primeira igreja que Deus me deu foi minha família, não foi a igreja adventista, né? E outra, Jesus já morreu pela igreja, não vai ser o pastor Adriano que vai morrer por ela. Demorou para entender isso, viu? Então hoje eu tenho dado um break no meu ministério porque eu também preciso ter o sábado como deleitoso, né? Eu não sou uma regra, eu não sou a exceção da regra, não sou. Então, assim, eu evito o máximo hoje marcar comissões em igreja, sábado. Ai, meu Deus, pai. Então eu jogo pro domingo, jogo durante a semana, porque o sábado eu quero ir na casa do irmão, comer com ele, conversar, orar. Falou, pastor, bora lá, não, vamos lá, vamos juntos, sabe? É isso, pô. Agora tem. Quem tá no ministério sabe que os irmãos só têm tempo de sábado. Então, quando que a gente faz comissões? Infelizmente. Sábado. Então, por isso que eu tenho tentado reeducar a igreja para a gente marcar comissões durante a semana, né? É claro, cada contexto tem sua realidade, né? São Paulo, quando eu estive lá, quase impossível durante a semana, impossível, uma loucura. Agora, no interior, eu tenho o privilégio, né, de remanejar para outros dias, né? Então, a gente tem que fazer o melhor para que no sábado a gente tenha horas deleitosas, né? Com Deus, quer seja com a igreja, quer seja individual, quer seja com a nossa família. Aí Beleza, brother? a guarda do sábado começa com a gente separando tempo durante a semana para Deus Sim, e para tudo, né? Para a família, organizando. né? Para tudo, né? Tá vendo? Olha como Deus é maravilhoso. Quando você é fiel nos dízimos, Deus te ensina a se reeducar financeiramente. Quando você é fiel a Deus no sábado, Deus está te ensinando a se organizar durante a semana. Chefe, eu acho que é basicamente isso. Ali ela entrou a fundo para quem for ler. Ela trabalhou esse conceito, né? A gente deu um pouquinho, a gente abriu um pouquinho, né? Mas aí fica claro, né? O pessoal leia o capítulo 25 e 26, né? Para ter uma noção aí do que nós estamos falando, né? Então, nós falamos aí da importância da lei, eh, as profecias se cumprindo, Deus levantando uma verdade, Satanás usando meios para derrubar essa verdade, né? E realmente essa singularidade do sábado, né? E disse aqui para vocês, ele é um sinal, mas haverá uma importância maior logo à frente, quando a ferida mortal for curada, os povos se unirem, né? Os protestantes com o romanismo cada vez mais perto, tentando trazer a paz, solução, né? E aí Paulo fala, quando ouvir falar de paz, paz, eis que virá repentina destruição, né?